Aleluia. Dá uma salva de palmas aqui para o pessoal. Obrigado aí. Acho que no final a gente vai precisar de vocês aí, tá? Glória a Deus, irmãos. O que eu vou falar depois de João, hein? Meu Deus do céu. Que bênção, né? Estar nessa noite aqui e a gente poder compartilhar certas coisas. Eu acredito que eu não vou nem falar tanto, mas eu vou fazer algumas coisas aqui. Queridos, eu vinha no carro, né, e eu fiz essa viagem para Recife centenas de vezes. Eu não tenho nem dúvida de que foi centenas, né? Mais de uma centena de vezes eu vinha viajando aqui, e algumas delas com o apóstolo Bud, né, quando a gente estava para fundar essa igreja, a segunda igreja no Nordeste. Ele já tinha fundado lá em São Paulo, mas a segunda igreja no Nordeste foi essa. E, de fato, ele considerava, né, que o ministério começou a partir daqui, né, ou floresceu bem. Então, assim, era um desejo do coração dele, e ele não contou conversa. Logo que ele percebeu a direção de Deus, ele largou tudo que ele estava fazendo lá em Campina Grande e veio para cá. E a gente corria atrás do pastor Bud para socorrer ele, né? Então, não tinha que contar conversa, não, a gente vinha como ele vinha. E muitas vezes eu vinha aqui na Redondeza procurar prédios aqui. Eu me lembro que a gente ficou num hotel aqui, e nesse hotel, o pastor Bud, não sei quem foi o infeliz que falou para ele, que carne de charque era carne de jumento. Ele ficou com aquilo na cabeça, e a gente estava no hotel aí, ele foi comer uma carne lá. Quando eu cheguei, ele já estava tomando café. Aí ele disse: "Ô Guto, você provou essa carne?" Eu disse... Olhei para ele, eu digo: "Rapaz, eu digo ou não digo que é carne de charque?" Aí eu disse: "Não, eu provei não, depois vou provar." Ele começou a comer, ia lá, repetia, gostando. Aí depois que ele terminou: "Pastor, o senhor sabe que carne era essa?" Ele: não é carne como é carne de sol?" Eu digo: "Não, é carne de charque." "Rapaz, você me deixou comer isso." Aí mas o senhor estava gostando tanto. Ele: "Estava bom mesmo, mas eu não podia comer essa carne, rapaz. Eu não queria comer essa carne." Irmãos, a gente aproveitava tanto, né, a vinda aqui. Naquele tempo a gente não tinha muitos recursos, eu já contei isso várias vezes. Às vezes a gente vinha numa Kombi, era tão quente, irmãos, vir para cá, né? Dentro da Kombi, se Recife estava com 33 graus, na Kombi, né, estava bem mais do que isso, né? E às vezes, quando chegava aqui que a gente tinha que ir embora, a gente pegava um atalho, porque não tinha tantos recursos assim, e a gente pegava o atalho para ir para Campina Grande. Me lembro que ele dizia: para aí que eu quero que você dirija. Quando eu sentava na Kombi, no lugar dele, né, no banco, molhava minhas costas, irmão, de tanto suor. E a gente se divertia com isso, né? Parávamos num posto de gasolina. Assim, ele: "Para lá naquele posto, rapaz, que eu vou no banheiro." "Pastor, esse banheiro aí não é bom não." Ele disse: "Mas o que eu vou fazer, ele vai ficar um pouco pior." Oh, aleluia! Se divertia, irmãos, a gente se divertia demais vindo para cá. Nunca era um sacrifício grande servir ao Senhor. Nunca era um empecilho para nós. Vir para cá nesse tempo era maravilhoso. E tem sido maravilhoso. Agora, irmãos, eu sei que você sabe, se você é dessa igreja desde esse tempo, né, pode ser que tenha alguns dinossauros aqui, né, que é desse tempo lá, e se você entrou depois, está tudo bem, e se entrou agora, está melhor ainda, né? Mas a gente pegou nessa igreja mesmo, né, um tempo de vento de proa. Não sei se você sabe o que é isso. É um vento contrário. Quando o avião ele está indo para uma localidade, a gente pega um vento contrário muitas vezes, não porque a gente quer passar por um vento assim, porque quem está viajando quer chegar num objetivo mais rápido, né? E esse vento de proa, ele muitas vezes faz a gente gastar a energia ou a gasolina do avião, né? E eu acredito que você deve ter percebido um vento de proa até esse momento. Irmão, agora a gente está pegando um vento de cauda. Deixa eu te falar espiritualmente falando, irmãos. Existe uma força que vai fazer você recuperar alguns anos perdidos. Sabe, alguma coisa que atrapalhou, mas agora é um vento de cauda que vai impulsionar essa igreja para um nível que ela precisava estar
nesses 30 anos. E eu estou com muita liberdade de falar isso, porque, de qualquer forma, irmãos, eu sei que muitas vezes o Espírito Santo nos conduz a falar coisas que são necessárias, somente para que o povo entenda que existe um tempo que Deus quer marcar na existência de uma igreja. É como um divisor de águas, e a gente percebe isso no nosso coração. Eu vinha no carro, orando a respeito disso, pensando a respeito da igreja, e o Senhor me trouxe uma frase, né, porque às vezes a gente fica impedido de alguma coisa e parece que o final da linha chegou, o jogo acabou, mas o Senhor trouxe para mim: o jogo só acaba quando termina. E ainda não terminou, não. Deus tem muita coisa com esse lugar. Deus tem muita coisa para fazer. E para que você possa pegar esse nível também, era necessário a volta de um espírito da fé, uma atitude de fé, uma disposição de fé, que por alguma situação ficou perdida lá atrás. Mas é possível você entrar nesse lugar, irmãos. Eu já vim aqui várias vezes. Era perceptível chegar e a gente ver essa pressão contrária, né? Hoje não. Hoje está diferente. Hoje eu quero te dizer que eu sinto um lugar de shalom de Deus, onde coisas que estão quebradas vão se consertar, onde a graça de Deus vai operar na sua vida, que você vai pensar: rapaz, como é que eu estava vivendo antes? Por causa da graça do Senhor, vai te regar com pensamentos, com ousadia, com intrepidez, para fazer mais em menos tempo, irmão. Porque estamos nos finais dos dias, e Deus te quer forte, ousado, intrépido, para fazer tudo aquilo que Ele quer. E se vai afetar o lugar físico, é porque vai afetar o lugar espiritual também. A tua condição vai mudar. Diga: minha condição vai mudar. Diga: minha percepção vai mudar. Minha disposição vai mudar. Aleluia! Aleluia! Porque há uma alimentação sobrenatural aqui. E eu estou consciente disso. E lugar de dúvida passou nesse lugar. De incerteza, varreu esse lugar. Agora é um lugar de certeza que está chegando aqui. Uma temporada nova, os próximos 30 anos. Se Jesus não voltar, irmãos, essas paredes não vão sustentar. Eu posso te dizer, nem 3 meses. Se você se mantém fervoroso, se você se mantém ativo, se você se mantém ousado, falando as palavras do Senhor. Amém? Para isso, irmãos, é preciso mesmo imprimir um ritmo. E eu não sei de você, mas esse ritmo, Deus pode comandar, mas é você que corre ele. Amém? É você que se esforça para estar nele. E se eu fosse você, eu não ficaria só assistindo as coisas acontecerem. Eu participo dessas coisas. Eu faço a mão de Deus se mover. Eu manifesto aquilo que Deus quer. E para que Deus possa fazer o que Ele quer com essa igreja, Deus vai ter que mexer na tua vida. Deus vai ter que mexer na tua casa. Deus vai ter que mexer na tua saúde. Deus vai ter que mexer na tua visão, irmão. Porque o que Ele tem para você é grande demais. E quando a gente tem um propósito na frente, não é por isso que a gente trabalha tanto no ministério, falando com os jovens, né, para que eles tenham uma missão. Quando a gente tem uma missão, a gente se submete a fazer as coisas que são necessárias para cumprir aquela missão. Foi assim com o apóstolo Bud e Jane, quando vieram dos Estados Unidos, sem saber português, e vieram para cá, sem dinheiro no bolso, mas eles tinham uma visão e tinham uma missão. E quando a gente tem uma visão e uma missão, irmão, nada fica difícil demais. Porque a gente é assistido por uma graça e uma unção para nos capacitar a fazer aquilo. Sabe, o pastor Bud era um caminhoneiro do Alabama, também agricultor. E ele chamava a si mesmo de caipira, não tinha muito estudo. Mas chega aqui, em 6 meses ele aprende português. O que você vai dizer para mim, irmãos? Uma pessoa de 37 anos de idade, quando a maioria das pessoas pensam que já estão ficando velhas, não é, que não consegue mais aprender, vem um homem de 37 anos de idade, em 6 meses aprende português, que é uma das línguas mais difíceis de se aprender. Aí você diz o quê? Isso é uma coisa natural? Não pode ser, irmão.
é sobrenatural. Esse ministério foi fundado de forma sobrenatural e vai continuar assim, irmão. E você está imerso nesse ambiente de sobrenatural e é natural o sobrenatural chegar na sua casa. Porque você está imerso nesse lugar. Há uma palavra do Espírito sobre a sua vida. Proteção, provisão, cura, irmão, vai chegar na sua casa. Aleluia! A não ser que você ande contrário àquilo que é pregado aqui. Eu acredito que não é esse o seu sentimento. O seu sentimento é mais nobre, é mais forte. E a gente vai usufruir disso. Amém? Amém, irmãos? Hoje eu quero somente orar pelo pastor Edgley e Cláudia. Eu estou no coração, irmãos, de... Não sei nem como é que eu falo isso. Esse casal é tão importante para a gente. Eles são tão assim... João já falou tanto, né? Mas parece que é uma missa de corpo presente, né? Mas, irmãos, eu vou te dizer, numa fase mais difícil das nossas vidas, né, esse casal sempre mostrou com um coração grande demais. Quando o apóstolo Bud estava necessitando aqui de tratamento, de saúde, quem a gente sempre buscava era o pastor Humberto, claro, que era o nosso pastor lá, e Edgley estava junto com ele. Ele sempre acionava Edgley e Cláudia e a gente vinha para cá. Ele largava plantão para ir lá servir ao pastor Bud. Uma vez ele foi para Campina Grande para a gente vir no avião com o pastor Bud, né, para cá. O pastor Bud era um homem que não tinha medo de nada, irmãos. Eu nunca vi um camarada assim. Ele não tinha medo da morte. Ele não tinha medo de morrer. Quando ele falava sobre a morte, ele falava sobre um atalho para ir para o céu e encontrar o seu Senhor. Era assim que ele tratava a morte, irmãos. Por isso que o diabo não tinha condição de fazer nada com ele. Sabe por quê? Quando a gente não tem medo de morrer, que é o pior medo que existe, quando a gente não tem medo de morrer, o que é que o diabo vai fazer com a gente? Ele sabe, se matar você, você vai para o céu. Aí, bom, você está no lugar melhor da vida, né? Então, quando você perde esse medo, a coisa flui. Eu lembro que a gente se valia muito de Edgley. Muitas vezes eu ligava para ele e eu sabia que custava ele ir para Campina Grande, não somente o tempo dele, né, mas também recursos para ir para lá. Certa vez eu conversei com ele. Eu disse: Edgley, eu queria saber de você, rapaz, quanto é que a gente pode pagar você? Ele disse: bispo, eu não vou dar nada ao pastor Bud que não me custe algo. Isso aí eu não vou cobrar, eu não quero. Ia para Campina Grande, fazia assistência que tinha necessidade, mas bom, voltava, depois a gente incomodava eles de novo aqui, e era sempre assim. Isso foi assim com o pastor Bud, é assim com Jen, né? Foi assim com Silvia, foi assim com Rosilon. Sabe assim, um coração tão bom, irmão, bondoso. Eu vou dizer, tem médico que é tão orgulhoso que parece que é o dono da vida, né? Parece que não pisa no chão. Mas, irmãos, esse homem trabalha com a gente, trata a gente que nem parece ser médico, não é? Assim, uma doçura no coração. Essa família é muito preciosa, irmão, muito preciosa, sabe? E a gente tem amado, e graças a Deus que vocês receberam essa incumbência, Edgley e Cláudia, de carregar, né, de levar essa igreja para uma nova estação. Amém. E a gente sabe que esse espírito da fé está aqui e a gente vai usufruir muito dele por causa da tua força, do teu coração, e Deus vai trazer esse vento de cauda mesmo aqui para esse lugar. Eu tenho consciência disso. Amém? Eu tenho consciência. E para mim, que estou na liderança do ministério, né, é uma honra poder estar aqui e poder investir nessa igreja também. Então, assim, da parte do ministério, Edgley, assim, para cada ano, nesses 30 anos, a gente vai dar R$1.000 de oferta para marcar esse tempo na sua vida. Esses R$30.000 que Deus use para fazer algo maior aí. A gente não dá somente porque a gente precisa, a gente dá porque a gente ama. E nós amamos vocês, amamos essa igreja, amamos a história de vocês, amamos a igreja de Boa Viagem.
Eu quero que isso marque mesmo uma estação, né, na vida. Não representa muito diante do que vocês têm para fazer, os desafios que tem para essa igreja, não representa muito não. O que vocês têm para frente são milhões que vão regar aqui, né? Mas é como o João disse, é uma semente, e a gente não pode ignorar o poder de uma semente, né? Então que essa semente seja bem utilizada para apacentar esse povo de forma sobrenatural. Então eu queria mesmo vir aqui e, bom, eu nem conversei com a diretoria, mas João já está aqui, então a gente está diante de empreendimentos também, que quando a gente muitas vezes está diante de empreendimentos, a gente pensa, rapaz, em economizar, fechar a torneira, né? Mas, irmãos, quando a gente entende que Deus é o Senhor, a gente não tem que ficar preocupado com nada, não. Deus é fiel e Ele vai suprir cada uma das necessidades. Então, meu irmão, muito obrigado por sua diligência, muito obrigado pelo seu amor. Sua família é muito preciosa. Da mesma forma que você foi com a gente e é com a gente também é com vocês. Saiba que tem uma casa, sabe que tem várias casas, né, que podem te acolher em qualquer momento da vida de vocês. A gente vai estar junto todo o tempo, né, para socorrer e ajudar vocês em tudo que vocês tiverem como necessidade. Amém? Glória a Deus. Vocês estão prontos para a palavra? Amém. Queridos, a minha palavra vai ser curta essa noite, porque eu quero orar um pouco mais, tá? Eu queria só que você abrisse comigo lá no Salmo 121. É um salmo que significa muito para mim, irmãos. Eu costumo dizer que tem passagens na Bíblia que, quando você descobre elas servem de rema para você. Todas as vezes que eu estou diante de uma dificuldade, diante de uma pressão, tem algumas passagens que chegam para mim que me dá aquela força, que me dá aquela ousadia, que me levanta mesmo por dentro para fazer, tomar a posição que é necessária. E esse salmo, ele puxa a minha atenção, né, para as coisas que Deus pode fazer na vida de um cristão que crê nele. Salmo 121, esse primeiro versículo, a Bíblia Revista e Atualizada, que a que nós costumamos ler, ela vem como uma pergunta, o primeiro versículo. Mas na Bíblia Jerusalém, na versão Jerusalém, ela traz esse primeiro versículo como uma afirmação e não como uma pergunta. Ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa é uma pergunta, né, na Revista Atualizada. Na versão da Jerusalém, ela diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Há uma diferença, irmãos, porque muitas vezes uma pergunta, ela expressa uma dúvida. Eu acredito que o salmista aqui, ele não estava com dúvida a respeito do que ele estava falando, ele estava com certeza, porque no decorrer do salmo, a gente vê que não paira nenhum pensamento se Deus vai ou não socorrer ele, se Deus vai ou não proteger ele, se Deus vai ou não suprir ele. Ele fala com tanta ousadia, e o que eu acho interessante é que muitos estudiosos falam que esses salmos de romagem, né, ou de degraus, do 120 ao 134, são 15 salmos. Alguns dizem que eles vinham cantando enquanto ia para Jerusalém. Outros dizem que eles iam cantando esse salmo enquanto subiam os degraus do templo de Jerusalém. Eram 15 degraus e eles tinham 15 salmos cantando. Então eles paravam e cantavam esse salmo. Bom, nós não temos a certeza disso, mas o que eu tenho de certeza é que esse salmo traz para nós uma certeza absoluta do que Deus se torna para nós quando nós cremos. Amém? A Bíblia diz assim: eleva os meus olhos, como na versão Jerusalém, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dormita, nem dorme o que guarda Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará a minha alma.
O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada desde agora e para sempre. Oh, aleluia! Irmãos, quando eu leio esse salmo, eu me encho espiritualmente para passar por qualquer adversidade, qualquer pressão, qualquer dificuldade. Eu não sei se você passa por isso, irmãos, mas é possível nós passarmos por dificuldades, por pressões, com a atitude lá embaixo. Essa atitude de não vai dar certo, não vai funcionar. Eu já vi pessoas padecerem disso e não conseguirem se levantar. Essa atitude que deixa a gente fraco diante da adversidade. Alguém já passou por isso? Muitas vezes, irmãos, a doença fala, o diabo fala, as faltas falam. E a gente fica inculcado com aquilo. Eu sempre falo assim que a gente passa por muitos desafios no ministério, né? E eu já passei por alguns desafios bem grandes, né? Eu sei que é desafio diante do que o apóstolo Paulo passou, é café pequeno que a gente passa, né? Mas, bom, para nós que não vivemos naquele tempo, são desafios. Eu vou muito a Angola, inclusive amanhã eu estou indo a Angola. Num tempo que eu estava lá em Angola, você sabe que quando você começa a fazer muita coisa, a trabalhar muito, e a gente sempre se esforçou muito para ir para Angola, às vezes você faz tanta coisa boa, e quando você recebe em troco uma coisa ruim, você fica desanimado mesmo. Rapaz, por que isso acontece comigo? Por que a gente tem que passar por essas coisas? O apóstolo Paulo, talvez, ele pudesse pensar isso, mas ele nunca dava voz àquilo que o diabo colocava como pensamento. Lembra quando o apóstolo Paulo passou numa prisão, irmão? Ele e Silas, ele tinha tudo para reclamar. Ele tinha tudo para murmurar. Ele tinha sido chicoteado, irmãos. Ele tinha os vergões daquelas chicotadas nas costas. Ele estava sangrando, ele estava preso. Ele estava numa masmorra. E as cadeias daquele tempo faz as nossas hoje ser 3 estrelas. Lá era difícil mesmo. Eu lembro que nós fomos lá em Roma uma certa vez, e não era essa prisão que o apóstolo Paulo estava, tá? Mas a gente foi em Roma uma certa vez, e naquela prisão onde disseram que colocaram ele e Pedro, nós fomos lá, e eu achei interessante porque o apóstolo Paulo sempre escreve, né, sobre algumas coisas que ele vivenciava, como, por exemplo, as armaduras de um guerreiro, né, as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo via a guarda pretoriana, então por isso ele percebia as armaduras, como protegia ele, e ele fazia alusão a isso nas suas cartas, as sandálias, ele fazia o escudo da fé, ele fazia uma figura daquilo. Naquela prisão lá, quando eles colocavam os detentos lá, as pessoas lá, geralmente o orientador da gente que estava orientando a gente a respeito da prisão, ele disse que eles colocavam um escrito de dívida, do que esse preso iria pagar. Estava lá o escrito de dívida que o apóstolo Paulo estava. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz assim, o escrito de dívida que havia contra nós, irmãos, ele foi rasgado. Sabe, não existe dívida. A gente não deve nada a ninguém. A gente não deve ao diabo, sabe? E a sensação que eu tenho é que nós, como cristãos, estamos tentando pagar a conta 2 vezes. Você já foi cobrado na conta de luz ou de água uma vez mais depois que você tinha pago? Qual a sensação que você tem quando alguém cobra você pela 2ª vez e você já pagou? Aí você diz, oh, glória a Deus, que bênção, eu vou pagar de novo. É assim? Você não fica indignado, você quer mostrar que aquela dívida paga e passar até na cara do camarada. Pronto, irmãos, você precisa passar na cara do diabo. O escrito de dívida que havia contra você, ele foi cravado no madeiro, irmãos. Você é livre, diga eu sou livre. Diga eu sou livre. Amém. Essa certeza tem que estar no seu coração. Essa certeza tem que brotar. Mas voltando para a história lá em Angola, irmãos, eu lembro que a gente estava fazendo o trabalho do Senhor e uma perseguição surgiu lá. E eu estava indo para a igreja, recebi uma ligação dizendo, olha, não vá para a igreja porque estão indo prender o senhor para deportar. Eu digo, mas rapaz, que obra é essa? O que é que eu fiz? Né?
25 policiais para me prender. Eu disse, rapaz, que obra é essa? Quem foi que denunciou alguma coisa? Eles estavam, de fato, fazendo uma operação com igrejas ilegais lá, mas a nossa não estava ilegal. Muitos brasileiros foram deportados. E essa operação estava chegando lá, que era uma operação chamada Resgate. E, bom, eu me lembro que essa pessoa, pastor, não vá não. Eu fiquei em casa, mas fiquei com aquela sensação. Rapaz, por que isso acontece? Fiquei triste, assim, comecei a pensar. E o Senhor falou comigo, seja agressivo na sua forma de pensar. Se levante e comece a falar. Foi nesse tempo, irmãos, que eu peguei esses salmos. 121. E eu comecei a falar. Irmãos, depois que a gente recebe uma notícia ruim, a gente pode ter uma atitude muito para baixo. E a gente morrer até antes do tempo. Não é assim? Você se vê preso numa situação. Quando a gente se trata de um avião, né? Eu falei de vento de proa e vento de cauda, porque eu sou paraquedista, eu gosto demais de avião. Então, quando a gente se trata de avião, geralmente o piloto dizia assim para a gente, o treinador, aquela bola preta que tinha muitas vezes nos aviões antigos, queria dizer atitude. Quando um piloto ele vai subir, irmãos, ele tem que colocar a atitude para cima. Quando ele está diante de uma grande nuvem, e que ele não pode escapar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, porque quando tem aquelas grandes nuvens, né, cumulonimbus, que elas chegam a 12 mil metros, né, 12 quilômetros, e muitas vezes algumas vão a 18, e nenhum avião, é raro um avião que consegue viajar acima disso, porque já se trata de estratosfera, né? Então, assim, é difícil passar. Mas quando dá para passar, o piloto vai por cima dela. Ele tem uma atitude, né? Ele vê nos equipamentos, se dá para cortar ela, está tudo bem. Se não dá, ele não vai enfrentar uma nuvem daquela, irmão. Porque geralmente existe granizo ali. E é uma pancada muito grande no avião. Ele não vai querer enfrentar aquilo, né? Então, o que é que ele faz? Se não dá para ir para a direita, se não dá para ir para a esquerda, como o leão da montanha, né? Saída pela direita, saída pela esquerda. Os mais novos não sabem o que é isso, mas está tudo bem. Ele bota a atitude para cima, irmão. E é essa atitude que você precisa colocar. Diante da dificuldade, não é hora de se entristecer, não. Não é hora de chorar. É hora de dizer ha, ha, ha. É hora de rir, irmão. É hora de proclamar. É hora de ser agressivo na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar. É hora de você encher o peito e gritar, celebrar e saber que Deus é o Deus de misericórdia. Aleluia! A Bíblia diz que muitas são as misericórdias do Senhor, por isso nós não somos consumidos. E, queridos, aproveita esse vento contrário para subir mesmo. Porque o seu testemunho vai ser grande, meu irmão. Aleluia. Mas você tem que ter uma atitude. Diga, eu preciso ter essa atitude. Amém. Essa atitude fala alto. Irmãos, quando eu peguei esses salmos, eu digo para você, personaliza isso para você. Personaliza a Bíblia para você. Talvez isso você já saiba tudinho. Mas, irmãos, é tão simples como o pastor Bud falava. Ele dizia, rapaz, coloca você nisso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem, nem dorme aquele que me guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada, a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Pega o apoio da Bíblia, não tem problema nenhum. Pega o apoio da Bíblia, começa a falar aquilo, começa a declarar. Sabe, usando o teu nome personalizado para você. Vá falando, vá falando, vá falando. Crie um ambiente onde Deus pode se mover
na sua casa, cria esse ambiente de fé, de ousadia, cria esse ambiente de louvor e adoração, irmãos, e a Bíblia diz que é nesse ambiente onde o Senhor se move. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, irmãos. Então, quando a gente está falando, a gente está declarando, a gente está preparando um ambiente para Deus se mover. E sabe o que é isso, irmãos? A gente está preparando essa disposição de fé, esse comportamento de fé, essa atitude de fé. Quando a gente fala sobre o Espírito da fé, não está falando sobre o Espírito Santo, não, tá? A gente está falando sobre um comportamento, é uma atitude de você não ceder à pressão, não ceder à dificuldade, não ceder para nenhum pensamento que seja contrário àquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Simples assim, eu não vou ceder, eu não estou baseando a minha fé em sentimentos, eu estou baseando a minha fé na palavra de Deus. Ela é a rocha da minha vida, ela é a rocha da minha salvação. Irmão, se aconteceu com uns do passado, há de acontecer com a gente também. Amém? Mas para isso a gente precisa tomar uma posição. É somente uma posição. E não é na sua força, não. Eu posso te dizer isso. Não é por força nem por violência, mas o Senhor diz, é pelo meu Espírito. Por que a gente está falando sobre isso, irmão? Porque aqui precisa-se de uma preparação. Aqui, por assim dizer, é uma incubadora dos sonhos de Deus. E Deus precisa mover o seu coração para estar completamente rendido nesses dias que se aproximam, se avizinham para essa igreja de Boa Viagem. Para tudo mais que Deus vai fazer, Ele não precisa nada mais, nada menos do que somente o seu coração. Se Ele tem o teu coração, Ele tem tua vida. Ele tem tua atenção, Ele tem tua disposição, Ele tem a tua diligência para fazer a vontade dEle. Quando eu me levantei nesses salmos, irmãos, e eu me lembro que o Senhor disse, tá bom, eu não vou prender ele não, mas eu quero falar com ele pessoalmente. E eu fui falar com ele pessoalmente no outro dia, foi eu, pastor Judes. Se você me perguntar, estava com medo. Irmão, para ser preso eu não sabia nem para onde é que eu ia, né? Assim, queridos, não é errado, o medo chegar. O que é errado é ele permanecer. O apóstolo Paulo teve medo, certo? Em muitas circunstâncias da vida dele, ele estava preso. Jesus, uma certa vez, falou para Paulo, coragem, Paulo, porque do modo que desse testemunho aqui em Jerusalém, é necessário que compareça a César ou a Roma. Você entende? Ele estava com alguma certa limitação ali. O medo poderia ter chegado para ele. É normal chegar. É normal ter medo. Agora ele não pode permanecer. E como é que ele não permanece? Com uma atitude, irmão. Eu não vou desistir, aconteça o que acontecer. Eu vou fazer a vontade do Senhor. E isso vai acontecer. Eu fui lá, confessando esse salmo, declarando, e assim, mentalmente, pensando, me fortalecendo mentalmente, porque a mensagem de Deus para mim era que eu deveria ser agressivo na forma de pensar. Então, a melhor forma de pensar é a palavra de Deus. Eu fui construindo isso em mim. Passei a noite pensando sobre isso, de manhã também. Quando foi à noite, no outro dia, nós fomos para lá. Eu já estava seguro, irmãos, que eu ia apresentar. Bom, se ele quisesse me prender, estava bom. Se não quisesse, estava bom também. Eu ia passar pelo que fosse necessário para servir ao Senhor em qualquer lugar. Estava destemido, irmão. Sabe aquela pressão saiu? Existe uma pressão, irmãos, que quer te curvar diante das impossibilidades. Mas existe uma graça que quer te puxar para diante das possibilidades divinas. Eu fui lá, conversamos com esse homem, depois que ele perguntou tanta coisa e a gente expôs para ele, eu e o pastor Judes, ele olhou para a gente assim e disse, essa igreja não vai ser fechada não. Eu teve até uma surpresa, eu pensei, esse homem deve ser crente. Porque ele ficou tão maravilhado, ele disse, eu posso ter esse material didático que vocês têm? Eu digo, homem, quer mais alguma outra coisa? A gente deu um material didático a ele, deu uns livros lá a eles. Essa igreja não vai ser fechada não. Pela segunda vez. A gente passou, eu disse, eu posso orar pelo senhor? Ele pode, orei por ele, pronto, a gente passou.
fui agradecendo a Deus, né? Oh, Pai, obrigado porque eu não fui preso, ó. Obrigado, Pai. E porque essa igreja não vai ser fechada. Eu vou pegar essa palavra dele. A gente foi para casa, passou-se um ano, no outro ano eu fui, no tempo da pandemia, em 2022, eu estava lá. A gente estava fazendo um evento ainda com máscaras, me lembro que Judas aproximou-se de mim e disse assim, apóstolo, deixa eu lá apresentar aqui, eu estava no púlpito, descia, deixa eu lá apresentar, o senhor lembra dele? Ele de máscara. Aí eu disse, não lembro dele não. Ele tira a máscara, ele tirou a máscara, bota a máscara de novo. Lembro não. Nem de máscara, nem com máscara. Não, lembro não. Ele disse, ele não é aquele senhor que disse que vinha lhe prender com 25 policiais. Aí eu digo, é o senhor. Não, eu não vinha prender não, só vinha conhecer um pouco. Não é que o homem estava na igreja agora, irmão. Sabe, queridos, alguma coisa que o diabo quer fazer contra você, Deus, ele é capaz de reverter, irmão. Ele vai conseguir fazer um grande testemunho de alguma coisa que está acontecendo agora mesmo na sua vida. Essa força que vem contra você, você pode pegar um impulso para subir mais alto. Depende da tua atitude. E a sua atitude deve ser para cima. Deve ser uma atitude de guerreiro, deve ser uma atitude forte, deve ser uma atitude ousada. Aí, rapaz, depois que você vence uma batalha assim, você fica mais ousado, não fica? Rapaz, eu fiquei com tanta fé depois daquilo, sabe, irmão? Eu vi Deus se movendo assim, me movendo pessoas. Aí eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou agora para o Brasil de primeira classe, de classe executiva. Aí quando eu fui ver o preço da passagem lá, a classe executiva era R$15.000. Eu fui com cara de rico, mas voltei e disse, não, é porque eu não tenho trocado agora, deixa eu ir. Fui-me embora. Mas eu tinha certeza de que eu ia com a classe executiva. Eu tinha certeza disso. E eu disse até a Suelen, ela estava em Moçambique e ia se encontrar comigo no aeroporto. Eu disse, Suelen, eu vou de classe executiva. Aí ela disse, tu comprou? Eu disse, não. Mas eu vou de classe executiva. Eu estava tão certo, irmão. Sabe aquelas convicções que chegam para o seu coração, um espírito da fé, ousadia? Eu estava. A gente foi, eu disse, olha, eu vou de classe executiva. Ela comprou, não, a minha era econômica. Só que quando eu chego lá para passar, quem já foi em Angola sabe que a gente apresenta passaporte várias vezes até chegar no avião. Uma dessas apresentações eu apresentei. Quando chegou lá, o cara olhou para a minha passagem, seu Luiz Augusto, aí pegou a minha passagem, rasgou e me deu outra. Quando eu olho lá, é executiva. Aí Suelen disse, e a minha? Eu disse, creia mais. Rapaz, ó, creia mais, ó. Aí eu digo, não, Suelen vinha de Moçambique, eu digo, eita camarada, o cara casado quer fazer uma médiazinha, né? Um investimento maior, eu disse, não, faz o seguinte, você vai no meu lugar, vai na executiva e eu vou na sua. Pronto, a minha cadeira foi rasgada, eu fui para a cadeira que era de Suelen, só que Suelen estava de lado, irmãos, assim, no meio da cadeira, e tinha um gordinho assim, o gordinho era forte, viu? Ele tomava metade da minha cadeira, eu ia assim, ó. Aí quando eu passo assim para ir para a cadeira de Suelen, eu deixei ela lá e ela disse, vem para cá, vem para cá. Não, Suelen, eu não paguei, mas tem uma cadeira vazia aqui. Aí depois eu vou ser convidado para sair. Não, fique aí, fique tranquila, eu já estou aqui. Aí uma senhora passa e diz, ô pastor Guto, tudo bom? Eu disse, tudo bem. Aí o senhor não é executiva não? Eu digo, não, é porque minha esposa, eu deixei ela aí porque ela veio cansada. Não, mas o senhor é executiva. Eu digo, não, mas eu já deixei minha esposa. Aí ela disse, tá bom. Foi lá dentro, aí Suelen disse, ô Guto, falando pelo telefone, ô Guto, vem para cá, ó, tem um senhor que veio aqui, ele disse que não sabe nem por que veio. Aí eu fui olhar, né? Quando eu fui olhar, eu encontro aquela irmã que falou comigo. Aí disse, pastor Guto, o senhor está sentado ali de novo? Aí eu disse, o rapaz não foi pegar o senhor não? Eu disse, não, veio ninguém não. Foi pegar o rapaz que estava na minha antiga passagem. Era um senhor. E ele foi para lá e sentou do lado do Suelen. Aí ela disse, vem aqui, pastor Guto. Aí me puxou, aí disse assim, pastor Guto, senta aqui nessa cadeira. Senhor, sai daí. Vá para essa aqui da frente. E quem conhece Angola sabe que eles são assim.
sai daí, sai. Senta aqui, apóstolo Guto. Aí eu sentei, eu disse, mas como é isso? Ela fez, é Deus que está lhe abençoando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque quando Deus ele pensa em te abençoar, Ele vai abençoar outras pessoas também. Ele me abençoou, tá? Por tabela abençoou minha esposa. E aquele homem que não tinha nada a ver com o pacote, foi abençoado também. Oh, aleluia! O que eu quero te dizer nessa noite, irmãos, é que a bênção que está vindo para essa igreja vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar no teu emprego. Deus vai fazer tantos milagres nesse lugar, vai socorrer você, mas vai socorrer os outros que estão aí por fora, irmão, por causa da graça que está nesse lugar. Há um ambiente preparado para milagres acontecerem, irmão. Oh, aleluia! Pega isso essa noite. Coisas vão se destravar na sua vida. Irmão, se Pedro estava pregando na casa de Cornélio, e a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles enquanto eles pregavam. Sabe, queridos, eu creio que coisas estão destravando na sua vida, estão caindo no seu colo agora mesmo. Uma graça para você passar, uma graça para você se projetar num futuro glorioso que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Tem gente que não gosta dessa mensagem. Aleluia! Eu quero te dizer que o diabo também não gosta. E se você não quer ficar do lado dele, fica do lado de Deus, irmão. Deus, ele quer fazer você prosperar. Mas você precisa se ver assim. Você precisa perceber isso da parte de Deus. Pastor Bud, ele dizia sempre isso para mim. Ele disse, se Deus te vê em Cristo, mas você não se vê nele, não vai adiantar nada. Você precisa se ver em Cristo. Em Cristo, irmãos, eu sou próspero. Em Cristo eu sou curado. Em Cristo eu vivo em saúde divina. Em Cristo eu proclamo e vejo as manifestações de Deus ocorrerem. Aleluia! Por um motivo, Deus quer que eu manifeste Ele ao mundo. E se Ele precisa da minha vida para manifestar ao mundo, irmãos, eu preciso ser esse canal desobstruído para a manifestação dele ocorrer. Amém? Se deixa ser conduzido por Deus. Se para com aquela ideia de que, rapaz, se eu tiver muito, eu vou me perder. Você se perde com pouco também. Sabe assim, não tem nada a ver, irmão. Se você mantém um coração disciplinado para com o Senhor, com muito ou com pouco, você vai ter uma vida assim radiante de atração para Deus. Agora, eu vou te dizer como o irmão Reagan falou certa vez. Eu já louvei ao Senhor com doença e pobreza, mas eu quero te dizer que é muito melhor louvar ao Senhor sem doença e sem pobreza. Amém? É uma força a mais. Às vezes a gente fala no que diz respeito ao sentimento, né? Joga o sentimento para fora. Sentimento é uma coisa boa, se ele for positivo, se ele for favorável à palavra. Se ele não for, você precisa controlar. Agora, se ele for, querido, a favor, é uma força a mais. Tem hora que a gente está de bem com a vida, não tem? Tem hora que a gente está sofrendo. Mas o que é que a Bíblia diz quando a gente está sofrendo? Se tem alguém sofrendo, faça oração. Se Deus está mandando a gente fazer oração quando está sofrendo, e Ele não quer resolver, eu acho que é um problema de Deus isso aí, não é? Mas, irmão, se Deus manda fazer oração, é porque, no mínimo, Ele tem interesse de resolver o problema. Agora, aquele que não está com problema nenhum, que está alegre, cante louvores. Sofrimento tem uma resposta de Deus. Ele vai te livrar do sofrimento. E a Bíblia diz que quem está alegre, canta louvores. Que a sua vida seja de louvor a Deus. Agora, também diz para aquele que está doente, chame os presbíteros da igreja, e esses unjam ele com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Eu creio piamente nisso, irmão. Nas respostas de Deus para nós. Está com algum problema?
Está com alguma aflição? Está com algum sofrimento? Oração. Uma vez que ora, Pai, obrigado, porque você sempre responde às minhas orações. Obrigado, Pai, porque você manifesta a sua vontade para mim. Depois que orou, canta louvores. Amém? Agora não é um louvor, como a gente diz, irmão, michuruca não. Sabe, é um louvor que explode no seu coração. É por isso que o salmista, ele conclamava ao povo, né? Quando ele, no Salmo 118, ele clamava ao povo para dizer junto com ele, sim, as suas misericórdias duram para sempre. Por que ele estava pedindo para o povo falar, declarar? É porque Deus, ele prepara um ambiente através daquilo que a gente fala. Aí a Bíblia diz, o salmista diz, na tenda do justo há uma voz de júbilo e de salvação. Aí depois que essa voz de júbilo e salvação, ela se manifesta, a destra do Senhor se eleva. E a destra do Senhor faz proeza. Aí você começa a declarar coisas que você jamais declararia se não tivesse debaixo dessa influência. Eu viverei e não morrerei, e contarei os feitos do Senhor. Queridas, essa palavra, ela te mantém, ela te socorre, ela te faz caminhar altaneiramente. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa palavra é uma palavra da fé. Você já viu aqui, quando Cláudia Edgley estava falando aqui, eles falam sobre palavra da fé, a palavra da fé, a palavra da fé. Tem gente aí que classifica a gente como palavra da fé, porque a gente fala tanto isso, palavra da fé, mas eu quero te dizer que não fomos nós que inventamos isso não, tá? Foi o apóstolo Paulo, disse, essa é a palavra da fé que pregamos. Agora você já pensou por que ele fala palavra da fé? É porque essa palavra, ela tem um poder de gerar fé no seu coração. Simples, é a palavra da fé. É essa palavra que vai gerar força e fé no seu coração. Se mantenha conectado, irmãos. Se mantenha ouvindo. Se mantenha disposto a dar respostas a Deus. E quando eu digo respostas, não é aquela visão muitas vezes apática que a gente vê em algumas igrejas, né? Que o povo recebe a palavra, mas parece que não está recebendo nada. Você já viu daquele povo que não tem nenhuma emoção? Que se o pregador dependesse das caras e bocas que as pessoas fazem, ele corria do púlpito, né? Não tem nenhuma emoção ali. Irmãos, deixa eu te dizer, eu acho que quando Paulo estava pregando, tinha alguns, claro, que ficavam empedernidos e descrentes, não acreditavam, mas aqueles que acreditavam, eles estavam tão compenetrados, que eles não esperavam nada não. Se Paulo riscasse o chão, eles estavam capazes de dançar, de pular, de correr, de celebrar a sua vitória. Querido, seja ousado assim, seja disposto assim. Quando essa porta se abrir, irmão, salte para dentro, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Se uma palavra é dita para um, mas você está naquele lugar, recebe como se fosse para você. Amém? Lucas escreveu o livro para Teófilo, mas a Bíblia diz que esse livro para Teófilo, a Bíblia diz não, a gente sabe que a Bíblia chegou até nós, foi direcionada para um homem. Às vezes uma palavra é dita para uma pessoa, mas por tabela, está chegando para outras também. E hoje eu estou debaixo de uma unção, irmãos. O Espírito de Deus está falando, sua vida vai mudar. Coisas que estavam travando na sua vida vão ser paralisadas, destravadas no nome de Jesus. Eu declaro, irmãos, uma ousadia para proclamar a palavra. Aleluia, amém. E para encerrar, eu orar pelo pastor Edgley aqui. Não ache que todas as coisas são naturais não, irmãos. Às vezes uma oposição, ela é espiritual. Por vezes você vê Jesus falando sobre espírito de enfermidade, né? Às vezes é uma oposição mesmo. Uma vez eu vi o pastor Bud falando comigo, né? Às vezes a gente traz pressão, circunstâncias para a nossa vida, por erros que nós cometemos. Às vezes pessoas não gostam da gente e traz pressão para a nossa vida, é assim, né? Elas perseguem a gente, mas às vezes é o diabo. Nem tudo é o diabo, mas às vezes é o diabo. E a gente tem que ter sensibilidade para entender.
para perceber. Às vezes eu quebro uma lei da natureza e uma circunstância chega para mim. Mas às vezes, irmãos, aquele ladrão que ele quer matar, roubar e destruir, ele nos prejudica. E por mais que não seja o diabo, quando ele sabe que aquilo foi ruim para você, ele pode tonificar aquilo. E pode aumentar a pressão. Você entende isso? Ele pode pairar sobre a sua vida de uma maneira de trazer pressão. Eu lembro de um caso, para você não ver que tudo é natural, né? Porque hoje em dia as pessoas tendem a levar a gente a pensar naturalmente. Minha filha estava com dificuldade de aprender a ler. E eu sei o que você vai pensar, mas está tudo bem. Os diagnósticos eram esses diagnósticos que dão aí. Ela tem dificuldade de aprender e vai dizendo, ela vai ser assim mesmo. Eu estava em casa, eu digo, rapaz, não pode ser na minha casa assim. Eu não quero que seja. Estava em casa, fui dormir, me acordei de madrugada. E eu fui no quarto dela, cheguei no quarto dela. Irmão, quando eu cheguei no quarto dela, eu percebi uma presença lá. Você sabe quando, espiritualmente falando, irmãos, algo não está tão certo, né? E você percebe no ar a presença de algo ali. É como se tivesse fritado peixe numa casa. As pessoas de dentro de casa se acostumam com o cheiro, não está mais nem sentindo. Mas você que chega na hora, você percebe. Eu cheguei lá, aquela presença estava lá. E eu fui para impor as mãos sobre a minha filha. De madrugada, ela estava dormindo, estava tudo bem, a pessoa não precisa nem estar sabendo. Mas eu estava com essa incumbência, eu fui lá, impus as mãos sobre ela e declarei, Satanás, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia agora da vida dela. Eu declaro que ela vai começar a aprender. Irmão, eu impus as mãos sobre ela e declarei aquilo e louvei o Senhor. Eu senti aquela presença sair como um redemoinho. Saiu. Rapaz, eu vou te dizer que aqueles diagnósticos nenhum acertaram. Mas sabe o que é que acontece? Se você pega aquelas coisas que dizem que naturalmente é real, mas se você toma aquilo como uma autoridade absoluta da sua vida, você fica paralisado. E vai acontecer exatamente assim. O que eu quero te convocar, irmãos, é que não aceite naturalmente coisa que não vem da parte de Deus para você. Toma posse, seja ousado, seja intrépido. Ah, mas já aconteceu com outro, mas não, com você não tem que acontecer. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Declara com ousadia, declara com força. Sabe, perca esse medo de cantar a vitória antes do tempo. A gente aprendeu, né? Para não cantar, não canta não, a vitória antes do tempo. Irmão, você precisa cantar mesmo, porque o fim dessa história nós já sabemos. Deus é contigo, Deus é por ti. E Ele está te socorrendo nessa noite, nesse ano. Vai ser o ano melhor da sua vida, meu irmão. Algo grandioso está para acontecer. Agora, se eu fosse você, eu não ficaria parado. Eu celebrava aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu posso ver um glória a Deus bem alto aqui. Oh, aleluia. O mais alto ainda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faz assim, ha, ha, ha. De novo, ha, ha, ha. De novo, ha, ha, ha. Ei, é tempo de festa, irmão. Tempo de celebração. Tempo de se celebrar no Senhor as conquistas do Senhor sobre a sua vida. Amém. Amém, irmãos. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Vem aqui. Pastor Edgley, por favor, vem aqui com Cláudia. Oh, aleluia. Cadê os pastores dessa igreja aqui? Vem aí. Aleluia, glória a Deus. Vem aqui, Edgley e Cláudia, por favor. João e Janaína, por favor, me ajuda aqui. Aleluia. Tá, pode chamar. Você pode chamar. Eu só vou falar para ele. Os meninos, seus filhos estão aí? Vem aqui. Oh, glória. Edgley, assim, há muito respeito aqui da nossa parte, há muita honra, sabe? Pela sua vida, pelo amor que vocês têm, pelo Evangelho, cara. Isso não é comum, não, sabe? Nós representamos um ministério, não como
uma conquista nossa, né? Algo que nós tomamos como se fosse nosso, é do Senhor. Mas como liderança, eu quero reconhecer o teu coração e o de Cláudia, da sua família, o amor, o zelo que vocês têm. Isso não é comum, né? E a gente quer orar por vocês e abençoar. Eu vou orar por vocês, o João vai orar pelos seus filhos, tá? Pai amado, eu quero agradecer por essa família, por esse casal, Pai. Senhor, eles são tão maravilhosos, Senhor. Senhor, eles são tão preciosos para Ti. E eu sei, Pai, que agora está vindo um vento do Espírito impetuoso sobre eles, Pai. É como um vento de cauda mesmo, que vai acelerar processos nessa igreja, mas também na vida individual deles. E há uma sensibilidade maior para essas percepções. E nós cremos sobre isso, Pai. Cremos nessa sensibilidade, cremos nessa ousadia, cremos, Pai, na graça para fazê-los pensar corretamente, em nome de Jesus, e não errar o alvo. Senhor, eles são tão preciosos, Pai, são tão preciosos para Ti, e são tão preciosos para essa igreja, para esse povo, para essas ovelhas, e eles não vão errar o alvo, por causa da Sua graça e do Seu favor, em nome de Jesus. Um novo tempo, sabedoria e graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu olhar por eles, depois você ora por eles, meu. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse casal, Senhor, por colunas, como nós temos lá no ministério, pessoas tão unidas, unidade, em nome de Jesus, e fidelidade, Senhor, na vida deles, para fazer a Sua vontade, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo já falou para Timóteo que existe uma fé que ela ultrapassa gerações, sabe? E ele reconhecia na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo, e agora estava nele. Eu percebo essa fé passando para vocês, sabe? Essa graça também para vocês. Vocês vão ficar muito mais habilidosos, muito mais hábeis no Espírito, da graça do Senhor que está sobre a vida de vocês. E que muita gente pode pensar de vocês estão perdendo a vida porque está na igreja. Não. Vocês estão ganhando muito. E o futuro vai mostrar para vocês cada decisão acertada que vocês estão tomando. E a gente se sente muito honrado de estar aqui nessa noite e impor as mãos sobre vocês, sabe? Há uma graça sobre vocês. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor. Que família linda, Senhor. Que coisa linda que o Senhor tem feito aqui. Que honra, que alegria. Que bênção, Pai, tê-los no ministério e tão desejosos de Te servir. Eles ainda são novos, mas vão crescer tanto, Pai. Vão ter tanta habilidade, tanta força, que vão superar os pais. É isso aí, Pai. Vai ficar mais forte, maior do que nós já temos visto nos pais, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor. Te louvo, Pai. Te louvo. Te louvo, Senhor. Te louvo, Sua graça, o Seu favor, Pai. Oh, que bênção, Pai. É como Maria, sabe? Ela simplesmente disse ao Senhor: cumpra-se em mim a Tua palavra. Ela não entendia todas as coisas, eu sei que vocês também não entendem tudo, mas se vocês simplesmente mantiveram o coração como ela teve, cumpra-se em mim, Pai, a Tua vontade. Está sendo gerada agora mesmo, em nome de Jesus, agora mesmo. Aleluia. Você pode ficar de pé, irmão. Aleluia. Você pode louvar ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Pai, eu agradeço ao Senhor por uma época tão marcante, por uma nova estação, não só para a nossa igreja, mas para a minha vida, Senhor. Eu sou nova pessoa,
Eu tenho novos pensamentos. Eu tenho uma graça que me faz perceber a sua vontade. No nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, um novo tempo para mim e para minha família. No nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Aleluia!